Queridos irmãos, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, mesmo texto que nós estivemos expondo ontem à noite, também no culto da tarde, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. A história da cura de Naamã. E agora, nessa tarde, quero convidar você a nós olharmos esse texto sob o ponto de vista de Naamã. E a temática que nós vamos abordar é como nós somos transformados pelo poder de Deus. Como somos trabalhados, como somos mudados, como somos, de fato, convertidos ao Senhor. E o que a gente vai buscar é um padrão dentro dessa narrativa sobre a cura de Naamã. Situações, irmãos, que são comuns a todo aquele que vai sendo trabalhado pelo Senhor. Embora o texto trate basicamente de uma cura física, nós vamos ver que ele de fato trata com muitas situações que são universais, que estão junto de mim, de você, na nossa caminhada diária. E para nossa edificação nessa tarde de oração, quero trazer essa palavra para nós. Transformados pelo poder de Deus, a minha história, a sua história de vida. Vamos ler o texto, desde o versículo 1, 2 Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, e 72 quilos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo.
Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Senhor, nós te rogamos que o Senhor nessa hora traga ao nosso coração, à nossa mente, a iluminação do teu Santo Espírito. Ó Deus, a tua graça sendo derramada na nossa vida, de tal forma, Senhor, que nós aprendamos a olhar para a tua palavra, ver, ó Deus, os ensinamentos que ela nos traz nessa hora. E, ó Deus, que isso não apenas fique na nossa mente, não apenas, ó Deus, no nosso entendimento, mas que isso possa, de fato, encontrar morada no nosso coração. De tal sorte, ó Deus, que nós aprendamos e vejamos, ó Deus, aonde a nossa vida se encontra nesse exato momento. Que o Senhor nos aproxime mais de Ti, que o Senhor trate conosco, mas principalmente, ó Pai, que o Senhor nos transforme, nos ajude, para que saindo dessa casa de oração, nós possamos servir o Teu nome, honrar o Senhor e, ó Pai, viver uma vida que de fato seja crescente na Tua presença. Que a gente continue caminhando, sendo fortalecido e transformado pelo Senhor. Assim oramos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, 4 pontos que a gente pode trabalhar nesse texto, olhando apenas para Naamã. Vendo a transformação que o Senhor opera na nossa vida. E eu tenho tranquilidade em trazer isso para nós, porque nós vamos ver, irmãos, que essa narrativa, essa palavra do Senhor, essa história aqui contada, ela posiciona 2 extremos da nossa vida. Ontem a gente pôde trabalhar um deles, que era a visão por conta dessa moça levada cativa de Israel para a Síria. Ela estava no extremo da dificuldade, da pequenez, do esquecimento, ali naquela situação que se vê, não há nada que se possa fazer. E a gente aprendeu o quanto o Senhor a usa quando ela entende que mesmo sem o valor dado pela sociedade, ela está diante do poder de Deus, mesmo diante das circunstâncias, ela continua prezando pela graça e o poder de Deus, e ela não se furta em ser fiel ao Senhor, mesmo diante das lutas. O outro extremo é Naamã. E aqui você vai ver comigo, querido irmão, que essa pode ser a minha história e a sua história. Naamã não conhecia o Senhor, mas observe o texto. Se você fechou sua Bíblia, abra. Se você está com ela à mão, leia o versículo de número 1, e você vai reparar que Naamã, mesmo não conhecendo o Senhor, mesmo não tendo nenhuma experiência no sentido de fé, a fé que transforma de fato vida, Naamã era um homem grande diante do seu Senhor, e o seu Senhor era o rei da Síria. Naamã era alguém que gozava de um prestígio terreno, um prestígio social, muito conceito ele tinha, e o texto diz isso, porque por ele, mesmo sem que ele o soubesse, na sua Bíblia está o Senhor com letra maiúscula. O Senhor agora dera vitória à Síria. Ainda, irmãos, que nós não tenhamos essa percepção, conhecendo ou não conhecendo a Deus, eu, você e qualquer pessoa nesse planeta está cumprindo um propósito, um desígnio, uma direção que Deus deu para cada um de nós, desde que
ele estava lá na eternidade e não havia céu nem terra ainda. Naamã estava cumprindo um propósito do Senhor para aquele momento, e o propósito era de trabalhar, de disciplinar, de cuidar do povo de Israel que passava por um grande período de infidelidade a Deus. Por conta disso, caiu nas mãos da Síria. Mas veja a história, Naamã, ainda no versículo 1, poderoso, herói de guerra, porém, possuía um grande mal na sua caminhada. E um mal físico, uma doença que realmente não lhe dava paz, sossego, gozo. Primeiro ponto que eu quero conversar com você nessa tarde, querido irmão, é: Deus nos transforma quando nós somos submetidos, quando nós somos expostos à sua palavra. Deus começa a trabalhar conosco como que numa situação em que a gente se vê em dificuldade e estamos buscando alento para a nossa vida. O Senhor trabalha conosco, irmãos, quando numa situação em que a gente acha que nada de anormal está acontecendo, mas que nós precisamos de fato entender uma motivação para o nosso coração para continuar vivendo. Mas o fato é que Deus, não obstante a situação que nós vivamos, Deus vai sempre usar a sua palavra para começar a transformar o nosso coração. Aonde isso acontece? No versículo de número 3, quando aquela jovem começa a proclamar que havia salvação, havia cura para aquele seu senhor, aquele seu patrão, o dono, porque ela é escrava naquele lugar. Quando Naamã é exposto a essa palavra, um processo de transformação se inicia. Se você quer entender isso biblicamente, você vai ver as palavras de Paulo, que diz assim: a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? As palavras de Cristo. Como, irmãos, que nós interpretamos o texto de Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, quando ele diz assim no versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e aí ele diz, isso não vem de vocês, nós não nascemos com essa estrutura de fé para olhar para o Criador em primeiro lugar, ao contrário. Nós olhamos para as nossas conquistas, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Às vezes nos achando grandes, como aquele homem se via e era visto naquela sociedade. Às vezes nos achamos pequeno, como aquela jovem que a palavra diz que nem o nome é citado aqui. Mas o fato é, irmãos, que quando começamos a ser expostos, quando começamos a ouvir, quando de fato entendemos que a nossa vida pode ser transformada, mudada, melhorada, pode ser reencaminhada, pode começar de novo, alguma coisa começa a soprar em nós. E isso é a ação do Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor que é exposta. Pastor, aquela menina pregou o evangelho para Naamã. Na realidade, irmão e irmã, ela não usou de uma figura, digamos assim, formal, como um evangelista que expõe o plano de salvação. Mas o que ela disse é o que eu e você podemos dizer para muitas pessoas. O que ela disse foi o que muitos que foram curados por Jesus, que não sabiam nem o nome de Jesus, e diziam assim, olha, quem ele era, eu não sei. Mas eu sei que ele cumpriu o grande desejo do meu coração. Eu era cego e passei a ver. Ela disse, irmãos, o que nós dizemos, olha, a minha vida não havia sentido algum, até que um dia o Senhor me chamou e tocou a minha vida. Lembram-se dessa canção? Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quantos se lembram desse cântico, né? Antigo, mas um cântico de testemunho. Aquela jovem então disse, se ele tivesse na presença do profeta que está lá em Samaria, de fato ele seria restaurado. Queridos irmãos, eu e você precisamos entender que o processo de transformação, de mudança, de restauração plena da nossa vida, ele passa, irmãos, sempre por ser exposto às Escrituras. Não apenas a leitura da palavra, mas a explicação, a meditação, a entender e viver a cada dia com esse livro realmente entrando no nosso coração.
aprendendo cada vez, irmãos, que mesmo nas situações mais conflitantes, mais difíceis, o Senhor é Deus e Ele pode nos restaurar. Então vamos até o Senhor. E esse é o ponto que vai ser destacado nessa hora. Nós vamos gastar um pouco mais nesse ponto. A primeira questão de transformação, de mudança da nossa vida é ouvir a palavra do Senhor. Que você entenda que aquela jovem foi tão usada por Deus, irmãos, que ela era uma escrava, ela era uma jovem sem valor, mas Deus a usou de uma forma que um general parou para ouvi-la. E não apenas parou para ouvi-la, foi convencido daquilo, que ele foi até o rei e disse: olha, eu ouvi uma palavra assim e assim, de uma moça que veio lá de Israel e que está dentro da minha casa. Versículo 4 do seu texto, você vai ver que a palavra, de fato, começou a produzir efeito no coração de Naamã. E aí nós entramos no segundo ponto. Ouvir a palavra do Senhor é o primeiro, mas o segundo é obedecer a palavra do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos e ouvimos sermões, palavras e bíblias, e algumas vezes você poderia trocar com o pregador, porque você sabe mais o texto do que aquele que está expondo. Em alguns momentos você pode sair dali e falar assim: não precisa nem falar, porque eu já sei tudo dessa passagem, desse salmo, já ouvi tantas vezes isso. Mas a pergunta que vem então é: tem obedecido? Tem feito diferença? Você tem pego o que você tem ouvido e tem aplicado na sua caminhada? O que Naamã faz naquela hora, irmãos? Ele decide cumprir, vai até o rei, conta para o rei aquilo ali. O rei também é movido de alguma maneira pelo amor a Naamã, pelo respeito àquele homem. E o versículo 5 diz assim: vai depressa, acelera, vamos para frente, Naamã. Vou te dar carta, entrega para o rei de Israel, e ele parte, e já parte já levando uma grande oferta para que haja uma conquista do coração do rei de Israel. Para que o rei de Israel veja a importância daquela situação para o rei da Síria e para Naamã. É o que está aí no versículo 5. Irmãos, ele leva uma grande comitiva, leva presentes, faz de fato uma grande situação para chegar até Israel, com toda a pompa, toda a circunstância, para que ali seja atendido rapidamente. Mas eu quero trazer para você o que está implícito nessa questão. Naamã ouviu a palavra, irmãos, e ele decide obedecer. Aqui a obediência pode ser questionada, porque às vezes a gente pensa assim: eu não faria desse jeito. Eu iria até lá, mas eu não levaria essa questão toda, eu não faria esse furdúncio todo para chegar naquele lugar. Isso é uma outra questão, mas o fato é, ele sai do lugar. Ele começa a se mover na direção que ele tinha que ir. Ele não fica parado pensando assim: sei lá se essa menina está me falando a verdade ou não. Quem sabe ela está numa situação de me colocar numa armadilha, uma cilada, alguma coisa. Mas o fato é, ele vai e começa a se movimentar. E aqui, irmãos, quando a gente começa a entender que devemos obedecer a palavra do Senhor, a gente vai se ver, vai se pegar entre várias situações que ocorrem aqui com Naamã. E eu queria que você pensasse comigo. Irmãos, a primeira questão que acontece, que vai movendo o coração de Naamã e que move o nosso coração, é o desejo da cura. É o desejo de mudança. Eu quero ter a minha vida mudada. Eu quero ter essa situação de doença retirada. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não vamos para a igreja buscando transformação do Senhor nesse sentido? Senhor, eu quero ver essa mudança dentro da minha família. Eu quero ver tal pessoa convertida. Senhor, eu queria ter a minha casa. Me dá uma oportunidade para eu alcançar aquele financiamento. Senhor, eu gostaria de ver um emprego sendo aberto para a minha vida. Senhor, eu gostaria de ver uma companhia, eu queria ter alguém comigo, eu queria encontrar um relacionamento sadio. Senhor, eu quero ter uma mudança ministerial, eu quero te servir melhor. Nós vamos atrás, irmãos, da cura, do sonho, da mudança da nossa caminhada. Mas uma outra coisa que acontece aí, se você está lendo o texto, é que no meio da obediência, em decidir obedecer, Naamã encontra uma grande frustração, quando chegando na presença do rei de Israel, ao invés dele ser recebido como ele desejava, talvez no coração dele o rei ia se alegrar. Caramba, que quantidade de prata, 350 quilos, que quantidade de ouro, 70 quilos.
Se hoje, irmãos, isso já é absurdo o valor para nós, imagina naqueles tempos. Imagina em tempos onde isso era cavado, isso era retirado de minas, com trabalho braçal, manual. Mas o rei, ao invés de ver Naamã e entender que aquilo ali era uma grande possibilidade de estreitar relacionamentos, alguma coisa assim, o rei fica desconfiado. E o seu texto está aí nos versículos de número 7. O rei, no final das contas, ele diz assim: esse rei aí está armando para a gente ter mais briga, mais disputa, mais guerra. Será que ele está entendendo que eu tenho essa aptidão para curar esse homem? Será que de fato ele está pensando que eu posso fazer alguma coisa, que eu sou Deus, como ele pergunta aqui? E aí, irmãos, nós vamos vendo que Naamã, que é o centro da nossa meditação aqui, na expectativa de estar obedecendo àquela palavra da menina, ele está ansioso, querendo realmente desfrutar da cura, ele recebe um primeiro não. Pense comigo, irmãos, na nossa caminhada rumo à transformação. Quantas vezes você vai à casa do Senhor cheio de expectativa, e ali você quer orar com o irmão e de repente aquele irmão não está na mesma, digamos, sintonia, né? Não está com o mesmo coração, não está na mesma visão que você, e você pensava: poxa, queria um apoio, recebi uma rasteira. Queria um companheiro, de repente foi tudo gelado. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos colocando as coisas diante do Senhor, dizendo: agora vai, mas o Senhor diz assim: espera, tem coisa para ser resolvida antes. Como assim, Senhor? Quanto tempo eu estou orando, pedindo, me esforçando, Pai? E o Senhor diz não. E esse não do Senhor é às vezes mal compreendido. Na obediência ao Senhor, irmãos, Naamã encontra essa mistura: o desejo de cura, a negativa do rei que lhe traz aquela frustração, mas no final das contas, nesse momento, e ele não estava percebendo isso, ele estava num processo de transformação da sua alma. E esse processo de tratamento, de mudança, ele envolve às vezes, irmãos, ter que abrir certas feridas e limpá-las. E Deus faz isso conosco. Deus faz isso com você muitas vezes. Deus faz isso comigo muitas vezes. E aí, irmãos, nós precisamos ter o sentido que de fato todas as coisas o Senhor está trabalhando sobre nós para o nosso bem. Qual que era a doença de Naamã que você tem latente no texto? Era uma doença física. Mas observe, queridos irmãos, que Eliseu dá uma advertência para o rei de Israel, fala: por que você não mandou ele para mim? Pode mandar que eu vou recebê-lo. E veja o que acontece depois. Naamã vai ser tratado, irmãos. Versículo 9 diz que com cavalos, seus carros, imagine chegando toda aquela tropa, chegando todo aquele grupo na porta da casa do profeta Eliseu. Naamã não andava, irmãos, no sentido de humildade. É claro que sendo alguém de guerra, sendo alguém destacado, ele andava com aquela comitiva. Imagine você se você vai receber uma grande autoridade lá na sua casa. Vai chegar segurança, vai chegar gente uniformizada e gente apaisana. Vai chegar aquele carro preto que vai daqui até lá na porta da igreja. Vai chegar também outras figuras que vão acompanhando. Basta você olhar, irmãos, quando há um evento político na cidade. Chega aquele que vai falar e chega mais 200 que fica ali atrás, doido para aparecer na filmagem. E assim, dando um joinha, dando um tchau. Está todo mundo ali, é normal. Mas o fato é que Naamã chega com toda aquela pressão. Mas o que acontece que é tratamento de Deus para a vida dele? Eliseu nem sai. Que tristeza. Eliseu nem abre a porta. Eu esperava que esse homem fosse sair e falasse: grande Naamã, você veio me ver? E Eliseu manda um mensageiro. Assim como aquela menina que não tinha nome, Eliseu disse para o seu servo, seu discípulo: vai lá e fala para ele ir se lavar no rio 7 vezes.
E aqui, irmãos, eu não posso fazer não, mas brincando um pouquinho aqui no meio dos irmãos, era mais ou menos assim: Eliseu, vai no rio que está tudo resolvido, já tá determinado, tá bom? A ira de Naamã se acende. Queridos irmãos, no nosso tratamento nas mãos de Deus, quantas vezes o Senhor não fala para você assim: aprende mesmo na luta apenas a me obedecer. Aprende a ouvir uma palavra e, se você crê que é a minha palavra, não faz outra coisa, apenas obedeça. Nós vivemos num país, irmãos, de matriz cristã, mas extremamente idólatra. E eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num dos centros culturais religiosos do nosso país. E eu já estive ali algumas vezes. Tinha parente que morava perto. À época, viagem de ônibus obrigatoriamente tinha que passar naquela cidade. E chegando ali algumas vezes, irmãos, eu tive a oportunidade de entrar ali. E você vê uma grande estrutura religiosa, salas e salas com capacetes de pessoas que caíram de moto, acidentaram, mas deixaram ali uma lembrança, uma questão de entrega, cabelos das pessoas, roupa, a questão de dinheiro sendo levada. E aí você pergunta, será para que é tudo isso? É porque no nosso coração, às vezes, irmãos, nós queremos fazer mais do que Deus nos pede. Que o Senhor sempre coloca diante dos seus servos: filho, dá-me o teu coração. Mas às vezes a gente quer dar dinheiro, como aqui, ouro e prata, vestes festivais. Às vezes a gente quer fazer, irmãos, olha, se o Senhor me abençoar nisso aqui, eu vou a pé daqui até o Morro da Glória. Hoje eu vou a pé até ali, para cumprir de fato a minha fidelidade ao Senhor. Às vezes, irmãos, eu não faço promessas, eu não faço esse tipo de situação, mas dentro do nosso métier evangélico, a gente diz assim: não, eu vou dar uma oferta especial para essa causa, e a gente condiciona agora o Senhor, porque o Deus vai ter que me abençoar. Olhe para o texto, para o versículo de número 11. Naamã ficou indignado, sai dali, depois de ouvir aquela ordem, e olha só como é que ele é sincero nas suas palavras. Eu pensava que ele ia sair para me ver, ele ia se colocar de pé diante de mim, e isso era um sinal de respeito naquela cultura. Ele ia, olha só que coisa linda, ele ia invocar o nome do Senhor, fazer um grande ritual naquela hora, ia mexer os braços, que coisa maravilhosa. Ele ia dar nome, ia mover a mão sobre o lugar da lepra e ele restauraria o leproso. O roteiro estava completamente pronto na cabeça daquele homem. E o que acontece? Como aquilo não foi feito, irmãos, Naamã está num processo de tratamento do seu orgulho. Essa era a verdadeira doença dele. E nós estamos nesse processo também, irmãos. Quantas vezes nós queremos que Deus faça as coisas com o nosso roteiro? Hoje, nessa segunda-feira, hoje é que dia? 4, né? É 4? Então, hoje, dia 4, estou lá na primeira igreja presbiteriana. Hoje, o Senhor, naquela hora em que eu levantar um clamor, que eu estender as mãos, o Senhor vai rasgar os céus e vai conceder a minha bênção. E essa bênção é do jeito que eu sonhei. Irmãos, quem é Deus e quem é servo? Quem é o Senhor e quem é gente carregada de pecados? E aí, irmãos, a gente vê que o orgulho está estampado no coração daquele homem, quando ele não só dá o roteiro, como ele ainda quer colocar debaixo do tapete, no pior lugar, o lugar onde ele estava pisando, onde ele estava sendo servido naquela hora. Não são os rios lá de Damasco? As águas de lá não são quase como as águas de São Lourenço, Caxambu? É água mineral, com gás ou sem gás. Lá não é tão mais sadio?
Não são as águas daquele lugar muito melhores do que qualquer dessas águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me lá? E de novo, irmãos, no nosso processo de transformação, de mudança, quantas vezes a gente não começa a fazer comparações com as coisas que Deus nos fala? E aqui a gente vai começando a estabelecer esse tipo de padrão. A gente reclama das pregações que a gente ouve. Aquele outro pastor não é tão melhor pregador, por que eu tenho que ouvir esse? Aquela outra igreja não canta tão melhor, por que eu tenho que cantar aqui e ouvir aqui? Aquele ministério lá naquele outro lugar não funciona tão bem, por que eu tenho que servir nesse lugar? A situação de tal templo é tão melhor, tão mais confortável, e eu tenho que ficar nesse banco duro que rebenta minhas costas. E aí, irmãos, a gente julga como Abana e Farfar, os nossos irmãos do diaconato, as lideranças femininas, a gente julga o trabalho das crianças, a gente julga quando Deus nos diz, vai visitar tal pessoa e vai ali estabelecer uma amizade. Não, Senhor, eu quero amizade com todo mundo, mas com esse irmão não, me ajuda aí. A gente começa, irmãos, a fazer essas comparações, que o Senhor começa a colocar um espelho na nossa frente, falando, está vendo como é que você tem que ser livre de orgulho? Está vendo como é que de fato você tem que aprender a mergulhar no Jordão? Você tem que mergulhar onde eu estou dizendo que você tem que mergulhar. E, irmãos, perceba que Naamã é quebrado, porque a própria comitiva que estava ali para servi-lo, para bajular, é a comitiva que de repente faz com que ele ouça o restante daquela palavra e acenda de fato o seu coração. Meus irmãos, quando nós estamos diante de um processo de transformação, a gente precisa entender quem manda. E isso é tenso. Falar em quem manda nesses nossos dias, pega você aqui assim, ó, e começa a te enforcar. Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas não querem obedecer. Nós vivemos num tempo, irmãos, que as pessoas não querem leis, não querem ordem. As pessoas não querem organização. E diante de Deus, as pessoas não querem dizer que Ele é Deus, mas querem que Ele faça o que nós queremos que Ele faça. E aí o negócio pega. Porque o Senhor manda a gente orar. Louvado seja Deus pelo grande número de irmãos que temos aqui hoje. Mas essa é uma realidade contínua na nossa vida, na nossa caminhada, terça, quarta, quinta, sexta. O Senhor manda a gente obedecer a sua palavra. E a palavra do Senhor, irmãos, é aquela que de vez em quando ela te mostra que você tem que perdoar 70 vezes 7. E você não consegue chegar nem em 7, que dirá no outro tanto. A palavra do Senhor é aquela que diz assim, é sim, sim e não, não. Mas muitas vezes nós queremos dizer, Senhor, mas não tem coisa muito melhor do que isso? E o Senhor não poderia fazer a gente viver por aquilo ali? Até que o Senhor, irmãos, às vezes chama aquele irmão que a gente despreza, aquela irmã que a gente despreza, aquele que a gente fala assim, não gosto, não consigo gostar, aquela que a gente acha, essa não tem nada para me fornecer, para me ajudar, e aí a pessoa fala assim, presta atenção, se Deus não mandasse você lá naquela cidade, para você fazer um sacrifício, de repente atravessar a cidade de joelho, para o seu joelho ficar todo estourado, machucado, sangrando, você não ia fazer como muitos fazem? Qual que é a dificuldade de você de fato começar a ter uma vida de oração, uma vida de entrega e de obediência para que Deus trabalhe contigo? Naquela hora Naamã se quebranta. E se não se quebrantou, pelo menos foi obedecer. Vou pagar para ver. E isso é bacana, irmãos, porque Deus é fiel a despeito de nós. Muita gente pensa o seguinte, olha, eu só vou na igreja porque se eu não for, Deus não vai me abençoar. Eu queria te dizer, meu irmão, que você é muito livre.
E se o Senhor tiver que te transformar e te abençoar, Ele vai fazer isso mesmo você não querendo. Deus é bom demais. E nesse caso aqui, irmãos, o que acontece? Naamã mergulha e com raiva, com falta de fé, com entendimento, com a provocação, com a comparação, Deus trata aquele homem. Só que quando ele sai daquela água, ele sai realmente com o coração humilhado. A lepra havia passado, mas o orgulho, a sua retórica, a sua argumentação, tudo isso é transformado. E veja o versículo 15, que ele volta com toda a sua comitiva, e agora Eliseu está lá. Eliseu não fechou mais a porta. Interessante que Deus trabalha também com Eliseu para falar, agora é hora de você ir lá falar com ele. E veja só, irmãos, que Naamã diz assim, agora, no meio do versículo 15, agora eu reconheço que em toda a terra, ele não está elogiando as águas de Israel, não. Ele não está elogiando Eliseu. Ele não está elogiando, irmãos, o que aconteceu com a sua vida física. Ele está mostrando como é que está a alma dele. Ele está reconhecendo que em toda a terra não há Deus, senão naquela nação. Ainda que aquela nação estivesse pisando tanto na bola, cometendo tantos vacilos. Irmãos, quando o Senhor está trabalhando conosco, e esse eu falei que era o ponto mais longo da nossa palavra, muitas vezes, irmãos, nós pensamos que Deus vai trabalhar em algum ponto específico da nossa vida física. Deus vai converter alguém, Deus vai me curar de alguma coisa, Deus vai abrir uma porta. Mas o processo de transformação, ele acontece e ele é, irmãos, o foco, quando é de fato a nossa alma que vai sendo mudada, não para que a gente tenha apenas o olhar nas coisas materiais, que são sim muito importantes. Mas o foco maior é que a gente aprenda e confesse que não há outro Deus senão o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador da nossa vida, e é aquele que está nos guiando para um propósito dele. E aí, irmãos, vem mais 2 pontos que são maravilhosos, porque a partir desse momento, Naamã então confessa e proclama a transformação do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, ele ouviu a palavra. No segundo, num processo de obediência, vem todas essas crises que eu mencionei. No terceiro, agora, ele está confessando Deus, exatamente quando você diz assim, eu sei quem é meu Salvador. Ele agora tem noção plena de que Rimon, de que Baal, de que as divindades que cercavam aquelas nações realmente não podiam se comparar ao Todo-Poderoso que ele encontra naquela hora. E ele passa a proclamar, irmãos, aquilo que você chama hoje de evangelho, que é o poder de Deus para salvar, para resgatar o perdido. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Naamã crê agora. E o último ponto, queridos, é que a partir dali, ele tem que mostrar, não mais para Eliseu, não mais para Israel, mas ele tem que voltar para a sua família. Ele tem que voltar para o seu trabalho. Ele tem que voltar para a sua cultura. E Naamã, irmãos, vai se tornar um missionário de Israel lá dentro da Síria. E é interessante que ele tem tanta visão, era um homem realmente diferenciado, porque ele já sabia o que ia acontecer quando ele voltasse. E ele pede para Eliseu, então, que o abençoe. E ele diz, olha, de uma forma figurada que eu vou trabalhar aqui com você, querido irmão, no versículo de número 18, ele diz assim, olha, eu vou voltar para a minha casa, para o meu trabalho, vou voltar para a vida religiosa que está lá onde eu vivo. E lá onde eu vivo, eu tenho que servir aquele que é o meu chefe, aquele que me lidera, porque ele tem que se curvar diante de uma divindade. E eu tenho que me curvar por força de trabalho.
Eu tenho que fazer isso porque é o meu emprego, é o meu sustento, é onde eu tiro o sustento da minha casa. Então eu queria pedir que Deus me perdoasse todas as vezes que eu tiver que fazer isso por conta do meu emprego. Irmãos, quem é militar e lida mais com isso, ele sabe que muitas vezes ele tem que fazer uso de arma. Ele tem que colocar em extremos, como às vezes tirar a vida de alguém que está diante dele, é um inimigo numa guerra, é um criminoso, mas ele muitas vezes ele tem que se colocar e falar: Senhor, é o meu trabalho, é onde eu estou servindo a minha profissão. E muitas vezes nós não trazemos mais isso para as nossas vidas, irmãos, porque precisamos ser cumpridores dos nossos deveres. E Naamã tinha essa consciência. Olha, todas as vezes que ele se curvar, eu tenho que me curvar junto nisso, me ajude que Deus me perdoe. Qual que é a palavra de Eliseu? Vá em paz. Cumpre aquilo que você tem que cumprir. Irmãos, muitos de nós têm conflitos com o seu trabalho, tem conflitos com seus familiares. Às vezes é aquela pergunta assim: pastor, na minha casa todo mundo enche o cano de cerveja no fim de semana, é churrascada, é não sei o quê, e eu estou ali naquele meio, eu não sei o que eu faço. Meu irmão, minha irmã, vá em paz. Não entre nessa guerra para chegar e falar assim: eu vou quebrar isso tudo aqui, porque agora eu sou crente em Jesus. Não, aprenda a orar por eles. Naamã leva aquela terra como um símbolo, irmãos, de que ele tinha alguém para se curvar, diferentemente daquele povo. Nos nossos dias, irmãos, nós precisamos trazer isso, que nós somos crentes, mas não estamos alienados dessa vida. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, a gente tem que produzir, tem que alimentar os familiares. Nós estamos na vida, nós estamos na chuva, a gente tem que se molhar. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque a palavra nos ensina isso, que quando nós colocamos diante do Senhor as nossas dores, as perseguições, as lutas, Deus nos diz: vai em paz, eu estou contigo para te cuidar e te proteger. E eu quero então orar com você nessa hora, trazendo para nós, irmãos, essa pergunta. Deus tem usado tantas coisas para nos transformar. Aonde você está nesse processo? Será que você está precisando se submeter mais à palavra do Senhor? Ouvir a palavra? Será que você já está num processo de obediência à palavra, mas tem tanta crise nesse meio, que às vezes você está cansado, você fala: Senhor, minha vontade é parar tudo. Às vezes eu estou no meio da caminhada, eu recebo a negativa de alguém, como o rei falou para Naamã. Às vezes eu estou no meio do processo, Senhor, mas alguém diz assim: você tem que mergulhar no rio, você tem que ser mais humilde. Senhor, às vezes eu estou com o orgulho ferido, eu preciso do orgulho quebrado. Às vezes, querido irmão, você já passou por isso, já confessa o nome do Senhor, mas será que você tem proclamado? Será que você tem falado de uma forma natural, de uma forma viva? Olha, não estou aqui para fazer sermão, eu apenas declaro que Jesus é o meu Senhor e essa é a minha vida. Será, queridos irmãos, que vivendo e remindo os conflitos dessa vida, o último ponto que nós falamos, será que nós temos realmente sido sal e luz nessa terra que nós estamos? Nessa nossa Juiz de Fora, que tem se apresentado cada vez mais uma grande dificuldade para o Evangelho. Será que nós estamos nos preparando para esse tempo? Vamos orar ao Senhor. E nós vamos orar também já nos preparando para o momento de ceia. E eu queria te convidar então a fechar um pouco os teus olhos e falar com Deus nessa hora. Falar com o Senhor sobre a sua jornada. Depois você pode ler com calma, meditar, mas agora, peça ao Senhor que te ajude, que abra sua mente, seu coração para os propósitos dEle, que te mostre como está a sua caminhada. Peça ao Senhor perdão se algo tem falhado. Peça ao Senhor que te ajude, que estenda o braço poderoso dEle, para que mesmo que às vezes você ainda não esteja vendo a cura que você tanto quer, a conversão que você tanto deseja, mas que você veja que o Senhor está tratando o seu caráter, o Senhor está tratando o seu orgulho, o Senhor está tratando a sua alma como precisa ser tratado. Peço ao Senhor que te abençoe para que você dentro do seu lar seja de fato um atalaia do Senhor. Seja um luzeiro brilhando com a palavra de Deus dentro do seu lar.
no meio das suas amizades, na sua situação de trabalho, de vizinho, não importa. Toda aquela comitiva viu a transformação de Naamã. Já havia um rebanho sendo formado ali. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, que é tão rica, é tão forte, Pai. E traz tantas coisas para nós que a gente se assusta em ver, ó Deus, como o Senhor nos ama e quanto o Senhor nos revela, Pai, da tua grandeza e do teu amor por nós. Santo Deus, nessa tarde, ó Deus, abençoe a vida do teu servo, da tua serva aqui presente. Abençoe-nos, ó Deus, para que nós vejamos quantas coisas em nós o Senhor já tem trabalhado, mudado. Louvado seja o Senhor por isso. Mas, Senhor, abra o nosso olhar também para que a gente veja que estamos num processo. E esse processo, ó Deus, vai perdurar enquanto estivermos aqui nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra, trabalhados pelo Senhor. Ó Deus, viemos orar, viemos falar contigo, viemos ceiar. Mas, Pai, em nome de Jesus, toca na nossa vida, Pai. Transforma-nos para Ti, Senhor. Transforma-nos conforme a Tua palavra, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito. E ajuda-nos, ó Deus. Senhor, se alguém entre nós nessa tarde que talvez não tenha certeza, convicção da sua salvação em Jesus, que o Senhor possa tocar, ó Deus. O Senhor possa ministrar, que o Senhor possa se revelar como Salvador. Que haja salvação nessa tarde, no nome de Jesus. Se alguém, ó Deus, que está cansado, muitas vezes, ó Deus, está apreensivo com as situações da vida, desanimado, Deus, em nome de Jesus, vivifica, Pai. Sopra na alma, sopra o fôlego do Senhor, ó Deus. Se há entre nós, ó Deus, irmãos que têm caminhado, têm lutado, que muitas vezes, ó Deus, estão ofendidos, ó Deus, endurecidos, ó Pai, que seja hoje o tempo de liberação de um novo momento, Pai. Que seja um tempo, ó Deus, de renovo, de alegria, de vida, no nome santo de Jesus. Ó Deus, para a glória do Senhor, ministra as nossas vidas poderosamente, Pai. E eu rogo, ó Deus, que nessa hora que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, o Senhor santifique esses elementos. O Senhor separe-os para si mesmo. E o Senhor separe o nosso coração, a nossa vida para Ti, Pai. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, fortaleça a nossa caminhada aqui. Ó Deus, que cada servo, cada serva do Senhor, cada discípulo de Jesus aqui, seja edificado, trabalhado por Ti, Pai. Ó Deus, o que eu oro te pedindo é que o Senhor se manifeste, Pai. Que o nosso coração seja cheio da Tua presença, da Tua unção, da Tua glória. Que, ó Pai, nós encontremos de fato cada vez mais a palavra e a experiência com o Senhor. E no nome de Jesus, que cada um de nós seja edificado nessa hora. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Ministro a Tua bênção sobre cada servo do Senhor aqui.